Basta tocar na minha mulher para veres comigo. A voz calma de Luciano Costa cortou o salão de mármore da conferência com mais força do que um tiro. Todas as conversas pararam. Todos os casais armados congelaram. Por um batimento cardíaco impossível, até os homens que passaram a vida a resolver desacordos com balas simplesmente olharam. Momentos antes, ninguém tinha notado a governanta curvilínea parada perto da porta, agarrando uma pasta de couro contra o peito. Agora todos os olhos na sala estavam fixos nela. Infelizmente, ela não fazia a menor ideia do porquê. Chloe Mercer tinha um trabalho simples: entregar os documentos esquecidos ao Sr. Costa antes que a reunião terminasse. Era tudo. Sem discursos, sem conversas, definitivamente sem envolvimento acidental em política da máfia. Ela equilibrou a pesada pasta no quadril, murmurando para si mesma: entrar, colocar na mesa, sorrir, sair antes que alguém pergunte por que o café sabe melhor quando eu o faço. Ela sorriu apesar dos seus próprios nervos. Falar sozinha tornou-se um hábito anos atrás. Quando as pessoas te subestimam por causa do teu tamanho, aprendes a rir primeiro ou a deixá-las rir por ti. Chloe escolheu o riso. Na maioria dos dias funcionava. Hoje, nem tanto. As enormes portas de carvalho tinham sido deixadas ligeiramente abertas. Lá dentro, quase 30 dos líderes da máfia mais poderosos da costa leste rodeavam uma mesa polida coberta de mapas, contratos e copos de uísque intocados. O ar parecia mais pesado do que uma tempestade. Luciano Costa sentava-se à cabeceira da mesa. O seu fato carvão parecia perfeitamente engomado, apesar da negociação de 6 horas. Ele não tinha levantado a voz uma vez. Ele não precisava. Todos os outros gritavam o suficiente para ele. Do outro lado, Dom Marco Bellini bateu com o punho na mesa. Esperas que a minha família entregue 3 portos? Luciano respondeu sem mudar de expressão. Espero que a tua família sobreviva mais um ano. Silêncio. O tipo de silêncio que sempre vinha antes de decisões perigosas. Este foi exatamente o momento errado para Chloe bater a porta. Ela deu um toque suave. Ninguém ouviu. Ela empurrou a porta mais alguns centímetros. Ainda nada. Com licença. 30 homens perigosos viraram-se simultaneamente. Oh, ela imediatamente desejou ter ficado na cama. Eu trouxe os documentos. O Sr. Costa esqueceu-se. Ninguém se moveu. Ninguém sorriu. Um capo piscou lentamente os olhos. Outro estendeu a mão para a pistola por baixo do casaco por puro instinto. Luciano olhou para a pasta. Ele de facto tinha se esquecido dela. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a paciência de Dom Bellini finalmente desapareceu. Pelo amor de Deus! Ele avançou em direção a Chloe e deu 3 passos longos. Quem permitiu que uma criada entrasse nesta sala? Desculpem, disse Chloe rapidamente. Eu bati a porta. Vocês interromperam negociações entre famílias. Eu sei, é por isso que eu estava a tentar sair. Ele agarrou o seu pulso com força. A criada deveria lembrar-se do seu lugar. Dor percorreu o seu braço. O seu sorriso desapareceu. Vários soldados de Costa instantaneamente alcançaram as suas armas. Os guardas de Bellini fizeram o mesmo. Metal clicou. Mecanismos de segurança foram liberados. Em segundos, quase 2 dúzias de pistolas foram apontadas através da sala. Um movimento errado, um dedo assustado no gatilho. Anos de paz frágil terminariam dentro de uma sala de conferências. Luciano levantou-se lentamente, sem pânico, sem raiva, apenas controlo completo. Solta-a! Bellini franziu o sobrolho. Ela é apenas a tua governanta. Luciano olhou diretamente nos olhos do homem mais velho. Não. Uma palavra. Silencioso. Absoluto. Então veio a frase que mudaria a vida de ambos. Ela é minha esposa. Tudo parou. Bellini soltou Chloe tão rapidamente que foi quase cômico. O seu rosto empalideceu. Vários capos trocaram olhares atordoados. Alguém sussurrou uma oração. Outro baixou apressadamente a sua pistola. As minhas desculpas, Sra. Costa. Chloe olhou para Luciano. Senhora, o quê?
Luciano caminhou até ela sem hesitação. Ele pegou gentilmente na pasta das mãos dela que tremiam antes de deslizar um braço naturalmente sobre os ombros dela. A sua expressão nunca mudou. Se alguém tiver um problema com a minha esposa, a sua voz permaneceu calma. Tem um problema comigo. Ninguém se voluntariou. Nenhum. Em vez disso, desculpas ecoaram pela sala. Meu erro. Não queríamos desrespeitar. Nossas mais profundas desculpas. Chloe piscou várias vezes. Toda a gente tinha enlouquecido completamente. 5 minutos antes ela era invisível. Agora, chefes da máfia endurecidos estavam a pedir desculpas porque, aparentemente, ela se tinha tornado casada sem ter sido consultada. Luciano acenou uma vez. A reunião terminou. Ninguém discutiu. Em poucos momentos, a sala de conferências esvaziou-se com uma velocidade notável. Homens que outrora encaravam agentes federais subitamente encontraram razões urgentes para estar em outro lugar. Apenas Chloe e Luciano permaneceram. As pesadas portas fecharam-se. O silêncio instalou-se. Luciano suspirou, o que pareceu ser a primeira vez naquela tarde. Desculpa. Chloe olhou para ele. Tu, ela apontou para si mesma, casaste-me. Os seus lábios quase se contraíram temporariamente. Desculpa. Evitou derramamento de sangue. Agradeço isso. Ela esfregou o pulso. Mas não podias ter dito que eu era a tua prima? Não. A tua advogada? Não. A tua contabilista? Não. Ela cruzou os braços. Então o teu cérebro saltou todas as explicações possíveis e pousou em esposa. Por razões que não consigo explicar totalmente. Ele fez uma pausa. Sim. Ela encarou por mais um segundo. Então, apesar de tudo, ela riu. Não educadamente. Não nervosamente. Ela riu tão alto que teve que segurar a mesa. Luciano piscou os olhos. Ninguém ria perto dele. Jamais. Tu percebes? Chloe conseguiu entre respirações. Que algures nesta cidade alguém provavelmente está a planear uma festa de aniversário para nós. A sua expressão ficou pensativa. Isso é infelizmente possível. Ela riu ainda mais alto. Pela primeira vez em anos, Luciano Costa sentiu algo dentro do seu mundo, cuidadosamente controlado mudar. Era estranho, inesperado, perigosamente caloroso. Então o seu telemóvel vibrou. Ele atendeu, ouviu, fechou os olhos muito lentamente. O que aconteceu? Chloe perguntou. O seu chefe de segurança falava alto o suficiente pelo telemóvel que até ela ouviu fragmentos. Todas as famílias já foram informadas. Presentes de felicitações a chegar. A imprensa lá fora da propriedade. Luciano baixou o telemóvel. Eles acreditaram em mim. Queres dizer todos? Quantos é todos? Ele olhou para a janela. Aproximadamente todas as famílias do crime organizado na costa leste. O sorriso de Chloe desapareceu. Oh, uma longa pausa. Oh, não. Nenhum deles percebeu que algures na cidade, uma mulher elegante chamada Celeste Romano, acabara de receber exatamente a mesma notícia. Ela leu uma fotografia de Luciano, de pé protetoramente ao lado de uma mulher curvilínea desconhecida. O seu copo de vinho de cristal escorregou dos seus dedos e estilhaçou-se no chão. Impossível. Luciano Costa era suposto casar com ela, não com uma governanta. Os seus olhos endureceram. Se essa mulher pensa que pode roubar o meu futuro, ela dobrou o jornal com uma precisão aterradora. Ela não tem ideia do tipo de guerra que acabou de começar. A propriedade Costa tinha sobrevivido a tentativas de assassinato, rusgas federais, guerras de gangues, 3 gerações de disputas de sangue. No entanto, ao amanhecer, a sua maior crise chegou na forma de 12 cestas de presentes enormes. Todas elas foram endereçadas à senhora Chloe Costa. Chloe olhou para a montanha de flores, chocolates, vinhos raros, chá importado, caixas de joias e felicitações manuscritas a encherem o hall de entrada da mansão. Penso que, olhou para o mordomo, alguém cometeu um erro na entrega. O mordomo idoso sorriu educadamente. Não, senhora Costa. Ela estremeceu. Por favor, não me chame isso. Receio que todos já o façam. Ela suspirou.
Este vai ser um dia muito longo. Luciano entrou no foyer precisamente às 7h. A sua gravata estava perfeita. A sua expressão estava perfeitamente composta. Apenas a ligeira sombra sob os seus olhos traía que ele quase não tinha dormido. O seu chefe de segurança, Mateu, entregou-lhe um tablet. O anúncio espalhou-se mais rápido do que o esperado. Luciano escaneou o ecrã. Todas as famílias aliadas enviaram felicitações. 3 organizações rivais adiaram negociações em respeito aos recém-casados. Alguém até encomendou um retrato personalizado de Luciano e Chloé, apesar do fato de não existir nenhuma fotografia deles juntos antes de ontem. O artista simplesmente imaginou uma. Luciano fechou o tablet. Isto tornou-se inconveniente. Mateu ergueu uma sobrancelha. Inconveniente. Esperavas pior? Esperava um incidente internacional. Antes que Mateu pudesse responder, Chloe apareceu carregando uma das cestas de presentes. Penso que este queijo custa mais do que o meu carro. Luciano quase sorriu. Quase? Há algo que precisamos de discutir. Eu tinha um pressentimento que essa frase ia chegar. Sentaram-se na biblioteca. Era a sala mais silenciosa da mansão. Prateleiras estendiam-se de chão a teto. A luz do sol espalhava-se pela madeira polida. Pela primeira vez desde ontem, nenhum deles estava rodeado por homens armados. Luciano cruzou as mãos. A aliança entre as nossas famílias permanece frágil. Chloe acenou. Notei as armas. Se as pessoas descobrirem que eu menti ontem, pensarão que és fraco. Ele olhou para ela com uma surpresa silenciosa. Sim. E se pensarem que és fraco, começarão a testar-te. Correto. E eventualmente as pessoas morrem. Ele não respondeu. Ele não precisava. Ela já entendia. Depois de um longo silêncio, ela perguntou suavemente. O que precisas que eu faça? Luciano hesitou. Não era algo que ele fizesse muitas vezes. Preciso que permaneças minha esposa. Os olhos dela arregalaram-se novamente. Por uma semana, apenas uma, até que os documentos da aliança sejam finalizados. Ela recostou-se. Estás a pedir a uma governanta para enganar as pessoas mais perigosas da costa leste. Estou a pedir à única pessoa que já o fez. Ela piscou. Eu enganei-os acidentalmente. No entanto, ela esfregou a testa. Isto é insano. Sim, provavelmente te envergonharei. Muito provavelmente. Não conheço boas maneiras de gente rica. Reparei que como pizza em cima da pia. Suspeito que ainda tenho meias com patos dos desenhos animados. Luciano olhou para ela por vários segundos. Falhei em ver a preocupação estratégica. Pela primeira vez, ela viu-o fazer uma piada intencionalmente. Era incrivelmente seca, quase invisível, mas era definitivamente uma piada. Ela riu. Estiveste à espera a manhã toda para usar essa frase. Tive aproximadamente 11 minutos. Tu ensaiaste-a. Nego tudo, ela sorriu. Aquele pequeno momento apagou mais tensão do que qualquer um esperava. Finalmente, ela acenou. Uma semana. Luciano estendeu a mão. Uma semana. Em vez disso, ela apertou a sua com ambas as mãos. Quente, amigável, completamente diferente dos apertos de mão formais que ele recebia todos os dias. Algo apertou inesperadamente dentro do seu peito. Ele ignorou. A tarde seguinte tornou-se a primeira lição de Chloe em tornar-se a Sra. Costa. Infelizmente, correu terrivelmente mal. Um conselheiro aposentado da família passou 2 horas a explicar os nomes e histórias de todas as famílias da máfia aliada. Há 12 capos principais, repetiu Chloe cuidadosamente. 12. Correto. E Dom Alessandro nunca deve ser confundido com Dom Alberto. Entendi? Nunca. 1 hora depois, ela entrou no refeitório carregando café fresco. Boa tarde, Dom Alfabeto. Silêncio. Então o capo de 80 anos irrompeu numa gargalhada tão forte que quase deixou cair a sua bengala. Não me ria assim desde 1987. Logo todos à mesa estavam a rir também.
Até Luciano baixou a cabeça para esconder o canto da sua boca a erguer-se. O erro deveria ter sido ofensivo. Em vez disso, de alguma forma, fez toda a gente relaxar. 2 dias depois, Luciano organizou outra reunião estratégica. Desta vez, Chloe lembrou-se de todas as instruções. Anda devagar, fala formalmente, sorri educadamente, sai imediatamente. Ela passou pelos 3 primeiros passos perfeitamente. Então ela notou algo perturbador. Ninguém tinha tocado na comida, nem mesmo Luciano. Ela franziu o sobrolho. Reunião após reunião, tu saltas refeições. Sem pensar, ela interrompeu. Com licença. 20 pares de olhos viraram-se para ela. Luciano olhou para cima. Ela cruzou os braços. Tu não comeste. Estou ocupado. Todos também estão. Pode esperar. Não. Outro silêncio chocado. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tinha alguma vez dito a Luciano Costa. Não. Ela pegou no prato intocado dele. Voltou 2 minutos depois com uma tigela quente de sopa de tomate caseira. Podes negociar enquanto mastigas. Um capo quase engasgou, tentando não rir. Luciano olhou para a sopa, depois para Chloe, depois de volta para a sopa. Finalmente, ele pegou na colher. A sala relaxou quase instantaneamente. Um por um, todos os outros começaram a comer também. Em poucos minutos, uma reunião normalmente cheia de gritos transformou-se em algo estranhamente normal. As pessoas discutiam negócios, partilhavam pão, pediam mais sopa. Alguém pediu a receita. Outro admitiu que os seus netos adorariam os biscoitos caseiros que Chloe tinha feito naquela manhã. Luciano observou silenciosamente a mudança. Durante anos, ele tinha governado através de disciplina, medo, precisão. No entanto, de alguma forma, uma governanta alegre a carregar sopa tinha criado algo que nenhuma das suas estratégias alguma vez conseguiu. As pessoas pareciam confortáveis. Naquela noite, Mateu encontrou Luciano parado sozinho no terraço. Os homens parecem mais felizes. Estão distraídos. São humanos. Luciano permaneceu em silêncio. Mateu sorriu conhecedor. Mulher interessante. Luciano respondeu automaticamente. Acordo temporário. Claro, uma semana naturalmente. Pareces cético. Eu guardo-te há 15 anos e nunca te vi acabar uma tigela inteira de sopa. Luciano olhou para a janela da cozinha brilhantemente iluminada. Lá dentro, Chloe estava a rir com a equipa de governantas, enquanto farinha cobria metade do balcão. Ela estava a ensinar uma das empregadas mais jovens a fazer rolinhos de canela. O seu riso flutuava pela janela aberta. Sem se aperceber, Luciano ficou ali muito mais tempo do que o necessário. Do outro lado da cozinha, Chloe deu uma olhada para fora. Ela sorriu e acenou. Luciano deu um pequeno aceno em retorno antes de se afastar silenciosamente. Nenhum deles notou vários capos veteranos a observar a troca de outro corredor. Um velho soldado cruzou os braços. Trabalho para o chefe há 30 anos, por isso nunca o vi parar de andar só para ver alguém rir. Outro capo sorriu. Uma semana? O primeiro homem riu. Acredito nisso quando chegar o aniversário do casamento. Ao quarto dia, a propriedade Costa já não parecia a fortaleza fria que tinha sido durante anos. Os corredores de mármore ainda ecoavam com passos disciplinados. Os guardas ainda estavam perfeitamente imóveis. As reuniões ainda eram protegidas por segurança armada. Mas algo invisível tinha mudado. As pessoas sorriam. Não muitas vezes. Não alto. Apenas o suficiente para se notar. Uma empregada cantarolava enquanto polia a escada. A equipa da cozinha discutia sobre a vez de quem era para cozinhar com Chloe. Até Mateu, cuja cara normalmente sugeria decepção permanente com a humanidade, tinha aceitado um segundo rolinho de canela sem fingir que não gostava. Ninguém entendia como uma governanta alegre tinha conseguido o que décadas de liderança nunca tinham conseguido. Muito menos, Luciano. Na sexta-feira de manhã começou com uma auditoria. Um especialista financeiro visitante de uma família aliada chegou com várias pastas. O seu nome era Adrien Russo, 35 anos, educado, falador suave,
o oposto de quase todos os soldados da máfia que Chloe tinha conhecido naquela semana. Ela cumprimentou-o com café. Espero que gostes de canela. Ele pareceu surpreendido. Adoro canela. Perfeito. Ela colocou rolinhos frescos na mesa. Ainda estão quentes. Adrian deu uma dentada, os seus olhos arregalaram-se. Senhora Costa. Ela imediatamente abanou as mãos. Por favor, chama-me Chloe. Ele sorriu calorosamente. Chloe, estes são honestamente os melhores rolinhos de canela que já comi. Ela riu. Ou és muito gentil ou tiveste péssimos rolinhos de canela toda a tua vida. Prometo que estou a dizer a verdade. Nenhum deles notou Luciano a entrar pela porta oposta. Ele parou, observou Adrien a sorrir, observou Chloe a rir. Algo desconhecido apertou-se dentro do seu peito. Mateu, parado silenciosamente ao seu lado, notou imediatamente. Oh! Luciano não desviou o olhar. O quê? Eu conheço essa expressão. Eu tenho uma expressão. Tu tens hoje? Luciano respondeu sem emoção. A auditoria requer supervisão mais próxima. Requer. Sim? Mateu olhou para Adrien. Ele audita livros. Luciano acenou. Muito perigoso. Mateu piscou. A contabilidade. O contabilista. Sem outra palavra, Luciano entrou na sala. Senhor. Russo. Adrien levantou-se imediatamente. Chefe Costa, decidi supervisionar pessoalmente a revisão financeira de hoje. O contabilista parecia confuso. Isso certamente não é necessário. É agora. Chloe franziu o sobrolho. Eu pensei que odiavas papelada. Desenvolvi um interesse. Quando? Agora mesmo. Ela encolheu os ombros. Bom para ti. Durante as próximas 3 horas, Luciano sentou-se a menos de 6 pés de distância enquanto Adrien trabalhava. Sempre que Adrien tentava uma conversa casual com Chloe, Luciano de alguma forma interrompia. Poderia incomodar por outro café? Eu pego. Não é preciso. Luciano levantou-se primeiro. 5 minutos depois. Os teus rolinhos de canela são realmente notáveis. Ali. As folhas de balanço requerem atenção. Outra interrupção. Depois outra. Depois outra. Ao almoço. Adrien inclinou-se silenciosamente para Mateu. Fiz algo de errado? Mateu lutou heroicamente para não sorrir. Não, então, por que é que o chefe aparece sempre que eu falo? Mateu considerou a pergunta. Eu honestamente acredito. Ele baixou a voz. Que ele não sabe. Na tarde seguinte, a propriedade recebeu vários amigos de longa data da família. Entre eles estava o padre Antônio, de 80 anos, um padre aposentado que conhecia Luciano desde criança. Ao contrário de todos os outros, ele não temia absolutamente ninguém, incluindo os chefes da máfia. Chloe serviu-lhe chá. Ele sorriu gentilmente. Minha querida, ela olhou para cima. Sim, tens o sorriso mais brilhante que esta casa viu em décadas. Ela corou. Isso é doce. Lembra as pessoas que estão vivas. Do outro lado da sala. Luciano olhou. Padre Antônio continuou. E o teu riso? Luciano apareceu subitamente ao lado deles. Pai! O velho padre sorriu conhecedor. Luciano, o médico disse que não devias beber muito chá. Eu bebi uma chávena. Muita cafeína. Isto é de ervas. Luciano fez uma pausa. Muitas ervas? Padre Antônio olhou para ele, depois irrompeu em gargalhadas. Meu rapaz. Ele inclinou-se. Estás a interromper-me? Não, tu interrompeste-me 3 vezes. Estou a proteger a segurança. O padre olhou à volta. De mim? Luciano permaneceu perfeitamente sério. Potencialmente. Padre Antônio virou-se para Chloe. Minha querida? Ela sorriu. Sim, tenho observado este jovem teimoso desde que ele tinha 10 anos. E nunca o vi ciumento. Luciano respondeu imediatamente. Não tenho ciúmes. O padre riu. Não disse o teu nome. Infelizmente, vários capos veteranos ouviram tudo. Naquela noite, reuniram-se no escritório de segurança. Um deles colocou $20 na mesa. Eu digo amanhã. O chefe interrompe 5 conversas. Outro abanou a cabeça. 7, 8, 10. Mateu entrou.
O que estamos a fazer? O habitual. Ele olhou para o dinheiro. Estás a apostar no chefe. Estamos a apostar no seu ciúme. Mateus suspirou. Isto parece desrespeitoso. O capo mais velho acenou. É absolutamente. Ele colocou $50 na pilha. Eu aceito mais de 12 interrupções. Entretanto, a única pessoa completamente alheia ao jogo era Chloe. Ela encontrou Luciano a rever papelada depois do jantar. Estiveste a seguir-me muito. Tenho responsabilidades. Eu sei. Ela sorriu calorosamente. Eu realmente aprecio o quão a sério levas a segurança. Ele olhou para cima. Segurança? Tu nunca deixas que estranhos me incomodem. Ela riu. Acho que ser casada com um chefe da máfia vem com um excelente serviço ao cliente. Luciano olhou para ela. Ela acreditava nisso honestamente. Ela realmente pensava que cada interrupção, cada olhar suspeito, cada aparição desnecessária era simplesmente parte do seu trabalho. Ela não estava a flertar. Ela não o estava só a encorajar. Ela nem sequer estava a notar, o que de alguma forma tornava tudo pior. Depois de ela sair, Mateu entrou carregando outra pilha de relatórios. O grupo de apostas chegou a $400. Luciano franziu o sobrolho. Que grupo de apostas? Mateu decidiu que a honestidade era o mais seguro. Os homens estão a prever quantas conversas vais interromper amanhã. Silêncio. Luciano tirou lentamente os óculos. Eles estão a jogar. Sim, na minha agenda. Mateu acenou num sentido figurado. Luciano recostou-se. Eu não interrompo conversas. Nesse exato momento, um jovem guarda apressou-se. Chefe, sim, a senhora Costa está a falar com o florista. Luciano levantou-se imediatamente. Deveria verificar a entrega. Ele saiu direto. Mateu olhou para a porta, depois discretamente meteu a mão na carteira. Colocou mais $20 no pote de apostas. 12 interrupções, sussurrou. Eu deveria ter ido mais alto. Do outro lado da cidade, Celeste Romano espalhou vários documentos sobre uma mesa polida de mogno. Fotografias, listas de convidados, registros de propriedade. Ela examinou cada detalhe com fria precisão. Então, um papel chamou a sua atenção. Registros de casamento. Ela procurou novamente. Nada. Nenhuma licença de casamento, nenhum registro civil, nenhuma cerimônia religiosa. Os seus lábios curvaram-se num sorriso lento. Portanto, sussurrou ela, nunca houve um casamento. Ela levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a chuva começou a cair sobre a cidade. Luciano. A sua voz carregava satisfação silenciosa. Podes ter enganado a máfia. Ela dobrou cuidadosamente os documentos numa pasta de couro. Mas não me enganaste a mim. Um sorriso perigoso espalhou-se pelo seu rosto. E muito em breve, ela olhou para a propriedade Costa à distância. Todos descobrirão que a tua perfeita esposa não passou de uma mentira. O convite chegou numa manhã de segunda-feira tranquila. Não tinha endereço de remetente. Apenas um selo de cera preta pressionado com o emblema da família Romano. Mateu entregou-o diretamente no escritório de Luciano. A família Romano solicita a presença de todos os líderes importantes da máfia nesta sexta-feira. Luciano quebrou o selo. A sua expressão permaneceu indecifrável até chegar à última frase. A presença do senhor e da senhora Luciano Costa é respeitosamente esperada. Ele dobrou lentamente a carta. Celeste, Mateu acenou. Ela está a fazer o seu movimento. Do outro lado da cidade, Celeste Romano estava em frente a vários representantes influentes da família. Convidei toda a gente. Um velho Dom franziu o sobrolho. Para que propósito? Para a verdade. E que verdade seria essa? Ela sorriu. A mulher que Luciano chama de esposa. Ela colocou uma pilha de documentos oficiais na mesa. Não existe legalmente como senhora Costa. A sala ficou em silêncio. Nenhuma licença de casamento, nenhum registro religioso, nenhuma inscrição civil. Ela olhou em volta com confiança. Quando a verdade for revelada diante de todas as famílias, a credibilidade de Luciano desmoronará. Um Dom hesitou. Tens a certeza?
Verifiquei 3 vezes. Outro assentiu lentamente. Se o chefe mentiu, ele perde o respeito. E o respeito, Celeste respondeu calmamente, é tudo. De volta à propriedade Costa, Chloe ouviu o suficiente da conversa para entender exatamente o que estava a acontecer. Ela não queria ouvir escondida. Ela simplesmente estava a levar toalhas frescas para o escritório de Luciano, quando Mateo disse suavemente. Se ela expuser a mentira publicamente, Luciano completou a frase. A aliança pode desfazer-se. Chloe ficou congelada no corredor. Ela não ouviu mais nada. Ela não precisava. Durante vários minutos, ela permaneceu imóvel. Então ela afastou-se silenciosamente. Naquela noite, a mansão parecia anormalmente pacífica. A equipa ria durante o jantar. Alguém tocava piano suavemente noutra sala. Alguns guardas discutiam sobre placares de beisebol. A vida continuava normalmente. Apenas Chloe não conseguia desfrutar de nada. Sentou-se sozinha na lavandaria, a dobrar lençóis frescos. O trabalho familiar costumava confortá-la. Hoje à noite, nada o fazia. Era suposto ser apenas uma semana. Sussurrou para si mesma. Ela sorriu tristemente. Eu esqueci-me. Esqueceste-te de quê? Que nada disto tinha sido real. Os pequenos almoços quentes, as piadas partilhadas, ver Luciano a desfrutar secretamente de sopa caseira, as suas tentativas desajeitadas de humor, a forma como a equipa começara lentamente a chamá-la de Senhora Costa, com afeto genuíno em vez de obrigação. Ela sabia que era temporário. Em algum lugar pelo caminho, o seu coração não tinha recebido a mensagem. Tarde naquela noite, ela abriu o pequeno quarto que a propriedade lhe tinha dado. Tudo o que ela possuía cabia em 2 malas modestas. Ela dobrou o seu suéter favorito, empacotou o seu livro de receitas gasto, embrulhou as meias de patos dos desenhos animados sobre as quais uma vez fez piada. Então ela fez uma pausa. Na cômoda repousava uma fotografia emoldurada, não uma foto de casamento, simplesmente uma tirada por uma empregada dias antes. Luciano estava ao lado dela na cozinha. Ela estava a rir. Ele não estava exatamente a sorrir, mas estava a olhar apenas para ela. Ela tocou na borda da moldura. Eu deveria ter sabido melhor. Uma lágrima escapou antes que ela a limpasse rapidamente. Sem chorar, ela forçou-se a rir. Máscara de água não se borra é cara. Na manhã seguinte, ela solicitou uma reunião privada. Luciano encontrou-a à espera na estufa. A luz do sol filtrava-se pelo teto de vidro. Flores rodeavam-nas em silêncio. Ela segurava ambas as malas ao lado dos seus pés. Os seus olhos notaram-nas imediatamente. Estás a ir embora? Não foi uma pergunta. Ela acenou. Penso que é a coisa certa a fazer. A reunião ainda não aconteceu. Exatamente. Ela sorriu gentilmente. Se eu for embora agora, evitarás o escândalo. Não apagará a mentira. Não. Ela baixou o olhar. Mas talvez as pessoas me culpem a mim em vez de a ti. Luciano olhou para ela. Acreditaste que eu permitiria isso? Não deverias ter que escolher. Eu já escolhi. Ela olhou para cima. Quando? No momento em que disse que eras minha esposa. Nenhum deles falou por vários segundos. Finalmente ela sussurrou. Eu sou apenas a tua governanta. Não. A sua resposta veio imediatamente. Deixaste de ser apenas qualquer coisa há muito tempo. Ela engoliu em seco. Tu mereces alguém que nasceu no teu mundo. Luciano pareceu quase confuso. O meu mundo? Os fatos caros, o poder, as reuniões, as famílias. Ela sorriu tristemente. Eu ainda etiqueto sobras com fita adesiva. Eu vi. Eu compro shampoo porque está em promoção. Eu sei. Eu ainda ajudo as empregadas porque me faz feliz. Eu sei. Ela riu entre lágrimas. Vês, somos completamente diferentes. Luciano deu um passo lento em frente. Discordo. Ela esperou. Tu proteges pessoas. Eu também. Tu dizes verdades desconfortáveis. Eu também. Tu pões as necessidades de todos os outros antes das tuas. A sua voz suavizou-se. Eu também. Ela já não conseguia responder antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra.
Mateu apressou-se para a estufa. Chefe, Luciano virou-se. Adiantaram a reunião. Quando? Ambos congelaram. Tão cedo, sussurrou Chloe. Mateu acenou sombriamente. Todas as famílias principais já chegaram. Celeste tinha mudado a agenda deliberadamente. Ela queria que Luciano não tivesse tempo para se preparar. Nenhuma oportunidade para criar outra mentira. Apenas uma escolha. Enfrentar toda a gente. Naquela noite, a propriedade Romano brilhava sob centenas de candelabros de cristal. Carros de luxo enchiam o pátio. Dezenas de líderes da máfia entraram vestindo fatos feitos à medida e expressões de cautela. Sussurros espalharam-se pelo salão de baile. Onde está a senhora Costa? Ela virá? Ouviste os rumores? Perto da entrada, Chloe estava parada silenciosamente ao lado de Luciano. Ela usava um simples vestido de noite azul marinho, emprestado de um dos empregados da casa. Nada extravagante, nada coberto de diamantes. No entanto, de alguma forma, ela parecia mais elegante do que muitas mulheres a usar fortunas à volta do pescoço. Luciano olhou para ela. Nervosa? Ela riu suavemente. Estou a considerar fingir que desmaio. Não funcionará. Capturar-me-ias? Sim. Ela sorriu. Eu sabia. Por um breve segundo, o barulho à volta deles desapareceu. Então as portas do salão de baile abriram-se. Um servo anunciou alto. Senhorita Celeste Romano. Celeste entrou com completa confiança. O seu vestido prateado cintilava sob os candelabros. Ela trazia uma pasta de couro debaixo de um braço, exatamente como planeado. Ela sorriu educadamente para todos os convidados e então, finalmente, parou em frente a Luciano e Chloe. Boa noite, Luciano respondeu calmamente. Celeste, ela virou-se para Chloe. Que prazer é? Chloe perguntou honestamente. Pela primeira vez naquela noite, vários convidados próximos lutaram para não rir. Celeste ignorou o comentário. Em vez disso, ela levantou lentamente a pasta. Acredito. O seu sorriso alargou-se. Que é hora de toda a gente saber a verdade. O salão de baile inteiro caiu em silêncio. O salão de baile caiu completamente em silêncio. Nenhuma música, nenhuma conversa. Apenas o som fraco de copos de cristal a assentarem em mesas polidas. Celeste Romano abriu lentamente a pasta de couro. A sua confiança encheu a sala. Senhoras e senhores, ela olhou diretamente para Luciano antes de se virar para os líderes da máfia reunidos. Temos todos passado a última semana a felicitar um casamento que nunca aconteceu. Murmúrios espalharam-se pela multidão. Vários capos trocaram olhares inquietos. Celeste removeu uma pilha de documentos oficiais. Obtive registros de todos os escritórios apropriados. Ela segurou os autos o suficiente para todos verem. Não há licença de casamento. Outro papel. Nenhuma cerimônia religiosa. Outro. Nenhuma inscrição civil. Ela sorriu triunfantemente. A mulher que está ao lado de Luciano Costa tem fingido ser a sua esposa. Os sussurros ficaram mais altos. Um dom franziu o sobrolho. Outro abanou a cabeça desapontado. Alguém murmurou baixinho. Se isto é verdade, o chefe mentiu. Respeito, confiança, autoridade. Tudo o que Luciano tinha passado anos a construir parecia equilibrar-se num único momento. Chloe sentiu todos os olhos no salão de baile virarem-se para ela. O seu batimento cardíaco ecoou nos seus ouvidos. Isto era exatamente o que ela tinha esperado evitar. Ela deu um passo em frente antes que Luciano pudesse falar. Desculpem. A sala silenciou novamente. Eu nunca quis enganar ninguém. Ela olhou para as famílias reunidas. Eu apenas concordei porque a sua voz tremeu. Pessoas poderiam ter morrido. Ela forçou-se a continuar. Nada disto foi ideia minha. Ela riu suavemente entre lágrimas. Eu era apenas a governanta que por acaso levou a pasta errada para a sala errada. Algumas pessoas baixaram os olhos. Outras permaneceram incrédulas. Chloe respirou fundo. Eu irei embora esta noite. Ela olhou para Luciano. Não precisas de me defender mais.
Não foi justo que o meu erro se tornasse o teu fardo. Então ela virou-se para as portas, pronta para ir embora, pronta para desaparecer antes que a sua reputação sofresse mais. Chloe. A voz de Luciano parou-a instantaneamente. Ela voltou-se. Ele não estava a olhar para a multidão. Ele estava a olhar apenas para ela. Fica. Uma palavra simples. Ela não conseguia mover-se. Luciano deu um passo para o centro do salão de baile. A sua postura permaneceu calma. A sua voz nunca se elevou. A senhorita Romano está correta. A sala irrompeu. Então foi uma mentira. Eu sabia. Isto muda tudo. Luciano simplesmente esperou. Ele tinha dominado a arte do silêncio muito antes de dominar a negociação. Gradualmente, a sala silenciou novamente. Então ele continuou. Nunca houve um casamento. Celeste sorriu. Vitória. Exatamente como ela tinha planeado. Ela cruzou os braços com confiança. Agradeço a tua honestidade. Luciano acenou uma vez. Simplesmente não houve um. Ele fez uma pausa. Ainda. O salão de baile congelou. Ninguém respirou. Ninguém falou. Até o sorriso confiante de Celeste desapareceu. O quê? Luciano virou-se para Chloe. Pela primeira vez desde que qualquer pessoa na sala o conhecera, o temido chefe da máfia parecia incerto. Não fraco, não assustado, simplesmente esperançoso. A primeira vez que te chamei minha esposa, os seus olhos nunca deixaram os dela. Eu estava a tentar parar uma guerra. Chloe sentiu lágrimas a acumular-se novamente. Ele deu outro passo em frente. Todos os dias depois disso, um leve sorriso finalmente apareceu no seu rosto. Eu esperava que a mentira se tornasse verdadeira. Silêncio completo. Então, para o espanto de todas as pessoas presentes, Luciano Costa ajoelhou-se. Uma dúzia de capos instintivamente deu um passo para trás. Certamente estão a imaginar isto. O homem mais temido da costa leste, ajoelhado por amor. Ele alcançou o interior do seu casaco. Todos esperavam uma caixa de veludo impecável. Em vez disso, ele franziu o sobrolho. Um momento ele procurou outro bolso, depois outro. Finalmente, produziu uma caixa de anel ligeiramente esmagada. Os cantos estavam dobrados. A fita tinha se emaranhado de alguma forma à volta da dobradiça. Luciano olhou para ela com visível decepção. Ele suspirou baixinho. Pareço ter manipulado isto mal. Durante 2 segundos completos, ninguém reagiu. Então Padre Antônio riu alto. Um capo bufou, outro cobriu a boca. Logo todo o salão de baile estava a rir. Não cruamente, mas calorosamente, afetuosamente. Até Mateu limpou silenciosamente as lágrimas dos olhos. O chefe, sussurrou um soldado. Perdeu uma luta com o próprio bolso. Chloe riu entre lágrimas felizes. Tu planejaste tudo. Ela apontou para a caixa de anel esmagada, exceto onde guardar o anel. Luciano fechou os olhos brevemente. Eu negociei tratados de paz. Outra onda de risos espalhou-se pela sala. Eu terminei guerras de família. Mais risos. Eu enfrentei homens a apontarem-me pistolas à cabeça. Ele olhou diretamente nos olhos de Chloe. Eu nunca. A sua voz tornou-se quase impossivelmente gentil. Tive mais medo do que estou agora. A sala desapareceu. Os candelabros, os convidados, a política. Nada disso importava mais. Apenas os dois permaneceram. Luciano abriu a caixa ligeiramente danificada. Lá dentro repousava um anel de diamante simples, elegante, não excessivo, exatamente o tipo de anel que alguém escolhe porque estava a pensar na mulher, não no público. Ele respirou fundo. Chloe Mercer. Tu uma vez disseste-me que todos merecem um lugar onde pertençam. Ela olhou para ele. Eu não percebi que estavas a ouvir. Tu sempre ouves. Ele sorriu. Eu simplesmente precisei de tempo para entender isso. Outra pausa. Eu não quero mais uma semana. Eu não quero mais uma mentira. Eu não quero uma esposa temporária. A sua voz suavizou-se novamente. Eu quero manhãs onde me lembras de comer. Eu quero discussões sobre sopa. Eu quero meias de patos dos desenhos animados, deixadas ao lado dos meus sapatos. Risos ecoaram mais uma vez.
Eu quero passar o resto da minha vida a ser informado quando sou impossível. Os seus olhos brilharam. Queres casar comigo? Chloe não respondeu imediatamente. Ela caminhou até ele muito lentamente até ficar diretamente à sua frente. Ela colocou uma mão na sua bochecha. Quando me chamaste pela primeira vez de tua esposa, sussurrou ela, eu pensei que era a coisa mais louca que alguém já tinha feito. Luciano acenou. Provavelmente foi. Ela sorriu através das lágrimas. Mais algures entre a sopa caseira. As tuas piadas terríveis. E a ver o chefe da máfia mais temido da América fingir que não tinha ciúmes. O salão de baile irrompeu em risos novamente. Luciano parecia genuinamente confuso. Eu nunca tive ciúmes. Da parte de trás da sala, um velho Cal gritou. Ganhei $300 porque interrompeste 14 conversas. A sala explodiu em risos. Até Luciano esfregou a ponte do nariz. Vou rever os salários de todos. Não vais! Vários guardas responderam em uníssono. Mais risos. Chloe abanou a cabeça afetuosamente. Vês? Ela apertou a mão dele. Eles já não têm medo de ti. Luciano olhou à volta. Os homens que o tinham seguido outrora por medo, agora sorriam porque estavam felizes por ele. Pela primeira vez em anos, a família Costa parecia menos uma organização e mais uma família. Chloe olhou de volta para ele. A minha resposta, ela sorriu, é sim. Aplausos estrondosos encheram o salão de baile. Vários capos levantaram-se. Outros assobiaram. Padre Antônio limpou os olhos. Mateu entregou silenciosamente o dinheiro das apostas ao guarda mais velho. Ganhaste. Eu disse-te que não acabaria depois de uma semana. 3 meses depois. O casamento aconteceu nos jardins da propriedade Costa. Não porque a tradição o exigisse, mas porque Chloe adorava as flores. A cerimônia foi surpreendentemente simples. A recepção, tudo menos. Todos os empregados compareceram. Todos os capos compareceram. Até famílias que outrora se consideravam inimigas partilhavam mesas. As governantas choraram mais do que qualquer outra pessoa. Mateu negou ter chorado. Ninguém acreditou nele. A vida instalou-se em algo maravilhosamente comum. Chloe oficialmente tornou-se a senhora Costa. No entanto, todas as terças-feiras de manhã, ela ainda ajudava a polir a prataria com a equipa de governantas. Sempre que alguém a lembrava que ela já não tinha que trabalhar, ela respondia exatamente da mesma maneira. Eu sei. Eu gosto apenas de estar com o meu povo. Ninguém discutiu porque todos compreendiam. Ela nunca tinha querido poder, apenas pertencer. Luciano também mudou. Ele ainda comandava respeito com um único olhar. Ele ainda negociava alianças impossíveis. Ele ainda aterrorizava quem fosse tolo o suficiente para ameaçar a sua família. Mas todas as tardes, ele aparecia na cozinha exatamente 5 minutos antes de Chloe retirar os pastéis frescos do forno, alegando que estava a inspecionar a segurança. Ninguém acreditava nisso também, especialmente Chloe. Numa tarde soalheira, um guarda recém-recrutado observou o chefe a tentar inutilmente dobrar roupa. Ele de alguma forma conseguiu fazer uma folha de elástico parecer ainda mais complicada. Chloe riu suavemente. Estás a lutar contra ela. Eu acredito que ela está a ganhar, admitiu Luciano. O jovem guarda inclinou-se para um dos capos veteranos. É verdade que o chefe casou com uma governanta? O homem mais velho sorriu. Não. O recrutado pareceu confuso. Não? O veterano observou Chloe a desdobrar pacientemente o último desastre de Luciano antes de lhe colocar a mão na dele. Ele casou com a única mulher corajosa o suficiente para lhe dizer quando ele está a ser impossível. Do outro lado do pátio, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste aceitou mais uma lição sobre como dobrar roupa sem a menor queixa. Não porque ele tinha perdido a autoridade, mas porque finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena ouvir. A mentira que outrora tinha evitado uma guerra tinha se tornado a maior verdade da sua vida.